Padre Alexandre, hoje a gente está recebendo esses convidados muito especiais aqui no Família de Amor, gente. Eles que ajudam a tornar ainda mais viva a mensagem da Semana Santa. Todos os anos eles levam o público a uma experiência profunda de fé por meio da arte, com a encenação da Paixão de Cristo. Um espetáculo que já se tornou tradicional no Santuário Basílica Sagrada Família aqui em Goiânia. Em 2026, essa apresentação traz um tema, que é a volta ao primeiro amor. Um convite à reflexão sobre o reencontro com Deus, com a fé e com aquilo que realmente dá sentido à nossa vida. E como é importante, né, Padre, esses momentos na igreja para nos fazer ter contato com a paixão de Cristo. Com certeza. A gente lembra dos textos da Sagrada Escritura que falam lá desse momento da paixão de Jesus, mas pode ser que muitas vezes a gente não entende bem, a gente só escuta na missa, no restante do ano a gente nem escuta tanto esse trecho porque ele é específico da Semana Santa. Eu acho que transformar isso num teatro ajuda a gente a, talvez, nós não vivemos naquela época, a gente não presenciou, mas de repente está em contato com esse mistério. A gente está mais próximo e mais íntimo desse momento em que a gente não sabe como foi exatamente, mas a gente se coloca lá. É como se para nós a gente se colocasse ali naqueles últimos passos da vida de Jesus. Padre, então vamos sentar lá com o pessoal para conversar sobre esse espetáculo, que esse ano traz essa experiência com o amor de Deus, que é o início de tudo, né, Padre Alexandre? Com certeza, o início de tudo. Inclusive, é de trás para frente que a gente entende os evangelhos, sabia? É à luz da ressurreição que a gente entende os evangelhos. Até porque eles começaram a ser escritos assim. Foi após os primeiros discípulos, as primeiras comunidades cristãs comprovarem que Jesus de fato ressuscitou, que eles começam a escrever os relatos dos evangelhos. Olha aí, ó. A gente vem aqui para Família de Amor, a gente reza, a gente adora Jesus, a gente tem entrevista bacana, mas também a gente aprende muita coisa, né, Vanessa? Aprende muito. E nós estamos aqui, com a Jéssica e com a Maria Aparecida, é isso? Isso, Maria Aparecida. Elas que são responsáveis por esse espetáculo. Sejam bem-vindas aqui ao Família de Amor, viu? Obrigada, Vanessa. Bom dia, Padre, sua bênção. Bom dia, Deus abençoe. É um prazer estarmos aqui. A alegria é nossa. Primeiramente, parabéns pela iniciativa. E a minha pergunta é mais uma curiosidade. Há quanto tempo a Basílica da Sagrada Família promove esse espetáculo anualmente, né? Durante a Semana Santa, para a gente reviver esses mistérios da Paixão de Jesus? E há quanto tempo vocês estão colaborando na produção do espetáculo? Há mais de 25 anos, né? Já é uma tradição na Basílica Sagrada Família, desde a época do Padre Luiz Augusto, e vem caminhando todo esse processo. Nós estamos na direção e produção do espetáculo há 15 anos. Há 15 anos, então é uma caminhada longa até aqui. Certamente muitas experiências boas vividas ao longo desse tempo, né? Tem alguma curiosidade, assim, algum fato marcante desses 15 anos de vocês que vocês poderiam compartilhar com a gente? Ah, sim. O espetáculo ele acontece há 25 anos, mas teve um marco, né, que transformou tudo. De Paixão de Cristo se tornou Paixão de Cristo a experiência de 2024 para cá. Porque a gente entendeu que é um marco que fez essa diferença toda, porque a gente entendeu essa profundidade, que a Paixão de Cristo era vivida na profundidade. E é isso que a gente fala com o nosso elenco, é isso que a gente fala com a nossa produção. Que a Paixão de Cristo, o que acontece ali no palco não é um teatro. Ele precisa ser vivido com muita profundidade. Então, ela saiu de Paixão de Cristo para Paixão de Cristo a experiência, porque todo o elenco ele é convidado, junto com o povo que vai estar na Sexta-feira da Paixão, a viver essa experiência profunda do amor de Deus em toda a preparação do espetáculo do processo da Paixão de Cristo. E eu queria até saber, Padre, da Jéssica. Jéssica, é você quem organiza os temas, porque a Paixão de Cristo é uma só, mas cada dia, cada ano, vocês trazem à tona uma temática diferente. É você que vai dando esse tom ao ministério? Olha, Deus é bom comigo, hein? Na verdade, comigo a gente tem um time de pessoas, estamos aqui hoje, mas existe um conselho, junto conosco o Padre Rodrigo, que é o nosso reitor, que se faz muito presente. Então, a gente vai lá tirar dúvida, pedir opinião, chorar no ombro dele, né? Então, na verdade, a gente entende que é uma história atual, não aconteceu há tanto tempo. Acontece todos os dias no cotidiano de cada pessoa. E a gente
com o teatro, com a comunicação, a gente consegue trazer mais nítido essa experiência para o público. Ao assistir à encenação, o público se vê em cena. Então, em cada fala, em cada personagem, o público ele consegue encontrar os próprios dilemas, as próprias dores, o que torna tudo mais verdadeiro. Isso começa por nós, em cada ensaio. Então, é muito profundo por isso, porque é uma questão de verdade. Quando você falou sobre esse marco especial de 2024, que deixa de ser apenas um espetáculo e se torna a experiência, como que se explica essa mudança, essa virada de chave? Todo ano nós rezamos bastante. Quando a Vanessa pergunta, como que vocês fazem a mesma história se tornar diferente? Porque nós entendemos que cada ano Deus nos chama a viver uma experiência mais profunda, né? Então, a gente entendeu que é contar a mesma história de maneira diferente no sentido de profundidade. Então, a experiência, ela vem a partir dessa intimidade. Nós entendemos que não dá para fazer a Paixão de Cristo no palco sem viver essa profundidade. E começou a partir de um retiro que nós fizemos. Todo ano a gente entra bastante em oração, mas esse ano em especial nós fizemos um retiro, nós fomos ao Vale da Misericórdia, em Cocalzinho, né, das Irmãs Franciscanas, e foi ali o marco de se tornar a Paixão de Cristo a experiência, porque ali nós tivemos uma experiência profunda com Deus, com Jesus, e entendemos que esse projeto não é nosso, não é a Jéssica que faz, não sei eu que faço, não é o Padre Rodrigo que faz, é lógico que existe um conjunto de pessoas, mas ele vai além. Ele vai além e vem através de um chamado para que as pessoas, a partir de nós, porque a gente fala muito isso para o elenco, não é só o elenco que é chamado, não são só as pessoas que estão lá, mas nós, a partir da direção, produção, a viver essa profundidade e essa intimidade com o amor de Jesus, essa experiência verdadeira. Já, ela deu o gancho aqui pra gente conhecer o elenco, que tá aqui. Tem alguns representantes do elenco, que é grandioso, né? Desse espetáculo. Nós temos aqui hoje parte da equipe de atores, produtores, Ministério de Dança, sobre um espetáculo bonito, que é o espetáculo da Paixão de Jesus Cristo, vivido todos os anos e promovido pela Basílica da Sagrada Família em Goiânia. E esse ano, a gente até já tinha adiantado, né, Vanessa? Como todo ano ela reflete um tema específico. Esse ano, o tema refletido é, aqui ó, a volta ao primeiro amor. E eu queria começar com essa pergunta para vocês duas. Como é que foi pensar, imaginar? Vocês disseram que também faz parte da oração de vocês. Nada que a gente faz na igreja vem sem oração e nada vem sem ser um fruto do Espírito. Nada do que a gente faz. Então, como é que apareceu esse tema? Foi uma pessoa que sugeriu? Foi um trabalho de muitas mãos, de muitas cabeças? Foi realmente uma inspiração do Espírito? Como que foi construído esse tema? Padre, resposta de oração mesmo, né? Condução espiritual. A gente entendeu que só é possível promover uma experiência se a gente viver essa experiência primeiro. E quando a gente convida as pessoas a encontrar esse primeiro amor, para nós, primeiro que foi um presente, um privilégio, porque os primeiros a encontrar esse caminho de volta ao primeiro amor, esse primeiro encontro com Jesus, fomos nós. Então, para nós, às vezes você fica tantos anos servindo dentro da igreja, seja dentro de uma Paixão de Cristo, seja dentro de algum ministério. Quantas vezes a gente faz coisas para Jesus, mas não estamos com Jesus? Então, quando a gente é convidado a olhar para o encontrar esse primeiro amor, é olhar para o que realmente importa. Então, a gente volta, medita sobre esse primeiro encontro individual que cada um teve com Jesus e a gente segura na mão dele para seguir essa caminhada. O convite para a Sexta-feira da Paixão é viver esse primeiro encontro. Agora, para vocês duas, como é que é organizar um evento desse porte, né? Quantas equipes, quantas pessoas mais ou menos estão envolvidas nesse espetáculo? Vou passar para a produtora, que ela vai gostar de falar dessa parte. Números é com ela. É um grande número de pessoas, né? Hoje nós temos ali, desde janeiro, reunindo semanalmente cerca de 150 pessoas, dividida entre produção, elenco, intercessão, porque a Paixão de Cristo, a experiência, ela pega todo esse povo, né? Fora os staffs que ainda chegam no dia da Paixão de Cristo. É uma equipe muito grande mesmo, para fazer tudo acontecer. Eu falo que é uma máquina, né? Que precisa de cada um entender o seu lugar, o que está fazendo, para poder chegar no dia, refletir aquilo que foi preparado durante todo o mês de janeiro até o dia da Paixão de Cristo. Então, são muitas pessoas envolvidas e cada uma tem a sua função importante no processo. E a preparação? Pode falar. É porque o que é mais bonito, só complementando, nós
nós temos pessoas de perfis completamente diferentes que se sentiram convidadas por Deus, não por nós, e que apareceram para participar de um processo seletivo. E ao entrar nesse processo seletivo, a pessoa não sabe exatamente como ela vai servir. Então, às vezes, ela vai estar como um Jesus, como um protagonista do espetáculo. Às vezes, ela vai estar nos bastidores, às vezes, ela vai estar costurando um figurino e não tem nada a ver com a profissão, com o cotidiano dela. Então, é um desafio e é o servir mais bonito que tem. Aquele que você se coloca disponível para o que for necessário. Isso é muito bonito, né? Cada um, conforme o seu dom, coloca à disposição para tornar o espetáculo ainda mais bonito, né? E trazer esse ar de intimidade, né? Esse contato com as pessoas. E a preparação que antecede o dia? Ele acontece na sexta-feira, né? Sexta-feira da Paixão, como de costume. E quando é que, por exemplo, o grupo de atores, eles começam ali a se preparar nas vésperas para esse espetáculo tão grandioso e bonito? Cada vez mais cedo. Inclusive, esse ano eu já tenho a minha proposta de calendário para o ano que vem. A gente vai quase que emendar. Mas, assim, a parte burocrática de organização, de planejamento, ela inicia realmente praticamente durante todo o ano. E a encenação, os ensaios e as marcações, a gente está aí por volta de 4 meses de ensaio. Agora, de uma forma mais intensa. Sabe que exige um pouco de decoração de falas, né? Marcação de lugares, tudo isso para estar em sintonia. Então, a preparação ela tem que ser com muita antecedência, né? Sim, então... desde o texto que tem que decorar, aonde eu vou me posicionar no palco. E aí esse desafio, as pessoas às vezes nunca subiram num palco na vida. Aí quando chega lá, a gente vai ter uma preparação técnica, mas a gente também vai ter uma preparação espiritual, tudo acontecendo ao mesmo tempo, com a vida, a rotina das pessoas acontecendo. Então às vezes a gente realmente começa a ensaiar agora, 22 horas começa a ensaiar, porque é o horário que consegue reunir todo mundo. E aí a gente vai, delonga, durante a Semana Santa mesmo a gente brinca que a gente já pode até dormir na igreja. A gente passa bastante tempo lá, mas é um tempo de dedicação. E outra coisa belíssima de ver são famílias inteiras fazendo esse movimento. Então tem pai, mãe, filho participando do ensaio junto. Então nós também somos uma família de amor por lá. Ah, que coisa boa, né, pai? Isso é lindo. Que bom que esse envolvimento de famílias, enfim, envolvimento de todas as pessoas. Primeiramente, parabéns pela organização do espetáculo. Agora, a gente vai conversar também com parte da equipe do elenco, né? Claro. Vanessa, vamos lá. Presta aqui o microfone, deixa eu levar. Isso, o padre traz o microfone aqui. Nós estamos com a Daniele, que vai interpretar Maria. Nós e estamos com aqui seu filho Jesus, que é o Jean. Dois personagens centrais. Inclusive, eu acredito que a hora que o devoto bateu o olho, eles perceberam que aquele ali é Jesus. Porque não tem como negar. Não tem como, tá bem caracterizado. Bom dia para vocês, sejam bem-vindos à Família de Amor. Bom dia, padre. Bom dia, Vanessa. É um prazer estar aqui com vocês. Alegria nossa. Qual o seu nome, por Eu gentileza? sou a Daniele. Daniele. E você? Meu nome é Jean. Bom dia, Deus abençoe. Bem, vocês dois sejam muito bem-vindos para conversar com a gente sobre esse trabalho de quem está ali e vai estar diante do público, né? Não só caracterizados como Maria, como Jesus, mas também através da expressão, através ali dessa tentativa de realmente encarnar o personagem, né? Transmitir um pouco dessa intimidade do que Jesus viveu naqueles dias. Para vocês, o que significa, primeiramente para você, Jean, o que significa interpretar um personagem tão marcante da Paixão de Cristo? É uma oportunidade de adentrar as profundezas de Deus nesse momento, né? Em alguns outros momentos da vida, foi um momento de férias, de sair, de aproveitar o feriado. Mas todo ano agora, quando chega nesse tempo, nessa época, principalmente Semana Santa, é um tempo de intimidade mesmo. Então, assim, eu sei que é uma grande responsabilidade e nós todos, perante isso, tenta se preparar ao máximo e viver mesmo essa intimidade com Deus, intimidade com Jesus, nesse momento, para que a gente possa transbordar para as pessoas isso, né? E não ser apenas falas, não ser apenas técnica, não ser profissional, né? Porque a gente não deixa de tentar ser profissional, mas assim, para que além de tudo seja verdadeiro, seja de coração para coração. Ô Jean, e a Vanessa estava me contando uma curiosidade aqui durante o intervalo, falou, quando a gente estava falando sobre o personagem, que é muito caracterizado, a barba, o cabelo, né? Contando os segredos do personagem, a Vanessa me disse que até emagrecer, até perder alguns quilos para ficar mais adequado ao personagem, também é um processo que você enfrenta. Quais são as preparações? A preparação da parte da decoração de falas, posição, a preparação espiritual, física, como é que é toda essa preparação para você? Olha, são muitas etapas, né?
a parte do peso, eu naturalmente sou um pouco mais gordinho, assim. E pensando no personagem, né? Tentando ser algo mais neutro, até porque tem cenas que tá sem camisa e tal. Então, eu faço essa preparação de uma dieta. Teve ano de eu emagrecer 18 quilos, assim, tipo, em 3, 4 meses. Isso, padre. Bem intensa, mas assim, não esteticamente, não é para sabe, ficar melhor. É mais para que não tenha essas distrações visuais, para que olhe para o personagem e não fique, mas, sabe, fica olhando para outra coisa. Não, que seja neutro, só para ser neutro, né? Sobre os textos. Geralmente é uma apostilinha. É um livro, para a Bíblia, né, padre? Mas assim, a gente tem muita sorte que nossa diretora manda o texto com muita antecedência pra gente. É o personagem que mais tem falas, né? Sim. Muitas entradas, muitas saídas. Muitas. Então, assim... Mas nesse tempo a minha disponibilidade também para ensaio é maior. Então, esses ensaios que a gente faz... são muito importantes porque faz com que a gente pegue firmeza e às vezes memorize o texto até no próprio ensaio, né? Porque uma coisa é a gente pegar o papel, ficar frio ali tentando decorar, e outra coisa é olhar olho no olho, entender a cena, e mesmo que fuja as palavras, a gente sabe o que tem que ser feito ali, a gente sabe qual que é a mensagem que a gente precisa passar. Agora, Denise, uma pergunta... Daniele, desculpa. Daniele, uma pergunta para você. Como é que essa experiência, e ainda tão marcante de viver Nossa Senhora, de viver a Virgem Maria nesse espetáculo, ela impacta na sua vida de fé e na sua vida pessoal? Nossa, padre, impacta muito, assim, é uma responsabilidade muito grande também, e aí para essa preparação nessa quaresma, eu me dediquei muito mais ao meu tempo de oração, buscando a comunhão diária, e eu já tinha tido a oportunidade de fazer Maria quando eu era mais jovem, há uns 20 anos, na paróquia que eu frequentava em São Paulo, mas agora eu sou mãe, então isso traz um outro olhar, um outro significado, e isso tem... proporcionado uma transformação individual em mim, assim, muito profundo, como a Jéssica mesmo disse, né? Começa na gente e aí a gente transborda tudo isso que a gente pode viver nessa experiência. Em algum momento dos ensaios, não é spoiler para o público não, mas teve algum momento no ensaio que você se emocionou assim de uma forma intensa, de maneira natural? Sim, vários momentos. Vou contar. No último ensaio que a gente fez na praça, ali na Basílica, na Sagrada Família, enquanto Maria conversava com Jesus, eu me emocionei com o olhar de uma senhora que estava assistindo. Naquele momento ali, eu me senti muito tocada, assim. Para a gente entender mesmo, né, a profundidade do que a gente está fazendo. Ali não é um teatro, né, é a transformação para muitas pessoas. É uma palavra que às vezes aquela pessoa precisa ouvir. Padre, inclusive, o Jean já fez, não sei se chama de laboratório, mas ele já foi em alguns lugares caracterizados de Jesus. A experiência bonita que nós, inclusive, vimos em alguns momentos, né? Já foi em hospital, terminal de ônibus, praça mais? Pública, onde mais, Jean? Conta pra gente. Olha, inclusive, foi um marco também desse início de ser a paixão de Cristo à experiência, né? Coincidiu no ano 2024, a gente ir no terminal do Padre Pelágio, e viver essa experiência mesmo como vivência, como uma preparação, né, para a Paixão de Cristo. Ano passado a gente foi no Araújo Jorge, onde a gente viveu também momentos muito, muito emocionantes mesmo, né? A Dani falava que se emocionou no ensaio assim, e eu também, tipo, sempre que eu conecto o olhar com as pessoas assim, é impossível ficar ali, assim, sabe, no centro, assim, porque geralmente sempre toca muito o coração mesmo, porque a gente vê que por mais que a gente sabe o que a gente está tentando fazer ali, do outro lado não, é verdadeiro ali, é genuíno naquele momento, né? Então a gente passou por algumas praças, passou pelo Araújo Jorge, foram nesses lugares por enquanto. E a gente também está falando do espetáculo como um todo, ele também é composto por dança, não é isso mesmo? A gente tem aqui representantes, o Padre só esqueceu o nome do ministério. Ministério Face. Como é que é o seu nome? Meu nome é Paula. Paula, você está aqui representando o ministério, tem aqui acompanhando você essas 3 moças. Tem momentos de dança durante o espetáculo, é isso? Sim, esse ano a proposta foi a gente nem ser só o ministério, né? A gente está integrado
Então, tem momentos de dança, tem momentos de teatro com dança. Então, esse ano, a gente uniu, pessoas do teatro vieram fazer uma experiência na dança. Então, a gente está muito junto esse ano. E vocês prepararam uma pequena apresentação para a gente, é isso? Vamos lá, a gente tá curioso para assistir. Vocês estavam aqui ensaiando, estava lá no camarim, elas estavam ensaiando. Vamos ver o resultado, vamos lá, vamos acompanhar um pouquinho. Mãe, às vezes as palavras parecem leves, mas às vezes elas pesam mesmo sem sair da boca. As pessoas querem respostas rápidas, sinais claros, elas querem certezas. E eu falo, mas parece que só escutam o que já decidiram ouvir. E isso pesa em você. Pesa. Pesa quando eu vejo que elas ficam com medo. Pesa quando eu vejo que elas procuram um mundo que os imponha sobre os outros e não um mundo que as transforme verdadeiramente por dentro. E parece que quanto mais eu falo, menos eles compreendem, mãe. Filho, você não veio para ser compreendido por todos. Amar nunca foi ausência de dor. E desde pequeno, você carrega todas as dores do mundo. Mas por alguns momentos, você é só meu filho. Ah, mãe. Eu queria que eles soubessem que eu não olho para muitos. Eu olho para cada um deles. Eu sei o que eles escondem quando ninguém está olhando, suas dúvidas, seus medos, suas dificuldades e os pedidos que eles nem têm coragem de fazer. Filho, se eles soubessem como você os vê, se soubessem como você enxerga cada um no seu secreto, eles teriam mais coragem de dizer o que precisam, o que escondem e dizer o que eles precisam dizer e não têm coragem. Talvez corressem menos de você. Talvez corressem menos, mãe. Se compreendesses como te amo, serias mais feliz. Se compreendesses como te busco, se compreendesses como te busco, deixarias minha voz te alcançar. Se compreendesses como te busco, se compreendesses como te busco, deixarias que te falasse ao coração. Se compreendesses como te busco, escutarias mais. Que lindo, né, padre? A gente fica até sem palavras. Olha, gente, muito bem. Agora, só para a gente encerrar, uma pergunta minha, acho que de todo o público, né? O que você, Daniela, né? Daniele. E você, Jean, enquanto atores, mas eu acho que vocês vão, mais do que serem atores, do que representar, vão estar ali vivenciando mesmo o que cada passo de Jesus, as palavras trocadas, a gente viu muito dessa inspiração de vocês na troca de olhares, deu para sentir um pouquinho o quanto essa preparação, ela envolve muitas coisas, né? Sentimentos, emoções. O que vocês querem que o público leve para casa ao final desse espetáculo? Acho que nesse ano especificamente, sentir esse primeiro amor. Sentir o amor de Deus, mas resgatar esse primeiro momento, esse primeiro encontro, e ir para casa com o coração quente nesse sentido, sabe? Se lembrar de onde veio, retornar para aquele lugar e
e se lembrar que o amor nunca foi embora. É isso, né? É poder deixar esse amor transbordar, se sentir amado por Deus. Porque às vezes a gente esquece, né? O quanto Deus nos ama. Então, poder se sentir amado, saber que Deus nos ouve em todos os momentos. Muito obrigado. Um bom espetáculo para vocês dois, representando aqui toda a equipe de atores, né? As moças do Ministério de Dança. Muito obrigado por estarem conosco aqui hoje no Família de Amor. Que o Pai Eterno abençoe vocês nessa missão na sexta-feira. Toquem muitos corações e que realmente as pessoas voltem para casa com esse gosto de resgatar o quanto Deus nos ama e esse primeiro momento, né? Já que fala de primeiro amor, da gente se lembrar desse dia especial que todo mundo teve esse contato por primeiro e se sentiu amado de uma vez por todas por Deus. Deus abençoe muito o trabalho de vocês na sexta-feira. Tá bom?